Quem também divulgou os resultados foi a Smart Fit, com EBITDA recorde de 487 milhões de reais no quarto trimestre. O resultado representa um crescimento de 47% em relação ao mesmo período de 2023. No ano fechado, o lucro, antes do pagamento de juros, impostos, depreciação e amortização, somou 1 bilhão e 800 milhões de reais. A companhia divulgou o balanço na sexta-feira. No ano todo, o lucro líquido recorrente alcançou 578 milhões de reais, um aumento de 8% na comparação anual. Ao todo, foram 305 academias filiais adicionadas no ano passado, representando uma aceleração de 42% em relação ao ano anterior. E assim, a Smart Fit terminou o ano com 1.743 unidades em 15 países da América Latina. A base de alunos também cresceu e já alcançou 5 milhões e 200 mil pessoas no quarto trimestre de 2024. E sobre os números todos, eu converso agora com o CEO da companhia, Diogo Corona. Diogo, obrigado por estar aqui com a gente. Que bom ter a tua visita aqui nos estúdios da CNN. Queria te ouvir sobre os números. O mercado aparentemente gostou. Eu li alguns relatórios ali com recomendação de compra. A ação está subindo mais de 2%. Veio dentro do que vocês esperavam? Veio dentro do que a gente esperava. Boa tarde, o prazer é todo meu estar aqui. Eu acho que o mercado está bem difícil, né? Os investidores estão com pouca paciência para qualquer resultado, estão muito conservadores e eu acho que a Smart Fit saiu muito bem nessa. Então, eu acho que a reação foi boa. Hoje, comparado com sexta-feira também, a gente já estava R$20 quando eu olhei aqui a ação. Então, o feedback foi bem positivo, né? Então, a gente também, além do resultado, anunciou um guidance mais forte do que o esperado. Então, a expectativa que a gente tinha informal era... A gente dizia que era por volta da expansão que a gente fez esse ano, que acabou sendo 305, do ano passado 305 lojas, aberturas, a gente falava um pouco nisso. A gente revisou ele para 340 a 360, então é uma expansão mais agressiva, mesmo nesse cenário de custo de capital mais alto. Então é uma decisão que a gente diz que mostra muito a nossa confiança com esses investimentos, a expansão. E acelera de que maneira, em que mercados e com que capital vocês ganham musculatura em 2025? A gente tem uma certa dívida, uma alavancagem de 1,76 que fechou o ano. Ele está num patamar que a gente acha que é ainda saudável. Nosso EBITDA ele cresce bastante, a gente cresce junto à expansão. Então, a expansão, a gente está fazendo uma expansão 15% maior do que a expansão desse ano, 350, um ponto médio, contra os 300, então dá uns 15% a mais de expansão, mas nosso EBITDA, nossos números crescem mais. Então é importante a gente ficar... Nosso negócio é capital intensivo, então a gente gasta por volta de 5 milhões de reais para abrir uma loja. Então o número que a gente sempre olha é essa alavancagem. No nosso negócio, claro que se a gente precisar desalavancar, é só cortar a expansão. Então você desalavanca, mas a gente confia bastante no negócio a ponto de a gente usar esse capital de dívida aí no nível saudável para poder expandir. Tem muita oportunidade no mercado, a demanda aumentou muito. Então, é um business que você está no mercado, tem muito vento a favor, né? As pessoas treinam mais, a demanda vem aumentando, então a gente precisa estar preparado para capturar essa demanda. E para bancar essa conta, qual é o instrumento que você imagina mais adequado nesse cenário de juros elevados, de restrição ao crédito bancário? É emissão de debêntures? É emissão de debêntures em reais? Ou vocês estão observando os mercados internacionais? Qual que é o caminho para conseguir acelerar o seu ritmo de expansão em 2025? Então, isso que é interessante. A parte da dívida, que é a maneira que a gente faz, além da nossa geração de caixa, claro, para fazer a nossa expansão, a gente tem uma diversificação de dívida muito grande, né? Então a gente capta dívida em mercados locais. A gente tem esses 15 países, agora está entrando no 16º país, que é o Marrocos, mas falando desses 15 países, a gente capta dívida localmente nos mercados. A gente deixa o caixa no Brasil, que é onde o juros é mais caro. Então você tem para reduzir a dívida líquida do Brasil e expor mais em dívidas mais baratas. Então, se for olhar o nosso custo de dívida de 2022 para hoje, não subiu, por causa dessa diversificação. E aí, nos mercados locais, é a operação bancária tradicional? Tradicional, local. Tá, não é emissão de debêntures, não... Não, no local não, mas a gente... E é isso que tem ajudado a gente. A gente tem sofrido muito, como todo mercado de bolsa, por ser uma empresa
a gente luta muito para ser visto como uma empresa latino-americana. Então, e, claro, o Marrocos acaba sendo um passo fora da América Latina, mas a gente acaba sendo visto muito como brasileiro ainda. Então, a gente sofre 100% dos impactos de estar na economia brasileira. Então, a mudança de juros para a gente acabou não tendo efeito de 22 para 24. A tendência é diversificar mais Brasil, porque a nossa expansão ela tende a ficar 1/3 Brasil e 2/3 fora do Brasil. Então, cada vez mais a empresa hoje deve ter por volta de 45%, 47% da base de lojas é Brasil. Então, menos da metade das lojas já é Brasil. E essa tendência é caminhar numa linha para 1/3 e aí a gente consegue até reduzir dívida caso ela não abaixe. Realmente a gente tem uma diversificação ali, porque você vai ter 1/3 das lojas, você pode jogar o caixa ali e você está exposto a outras dívidas. Então acho que ajuda muito isso. Esse número que você disse, 47 é Brasil, é em filiais? É em filiais. E geração de caixa de aluno, é a mesma lógica, não? Geração de caixa de EBITDA é menor ainda, então o Brasil ele representa menos ainda do que os outros países. Também tem um tema de G&A está no Brasil. Então, a gente tem margens um pouquinho maior fora do Brasil. Né? A gente nas lojas maduras está com 52%, a gente tem mantido todos os trimestres. O Brasil tem uma margem um pouco menor, mas pelo G&A estar no Brasil, a gente acaba tendo menos EBITDA no Brasil. O EBITDA no Brasil deve estar por volta dos seus 40% versus 60% fora. E olhando para a expansão que foi, me parece, acelerada diante da diversidade de mercados onde a Smart Fit está presente hoje, tudo foi orgânico, teve aquisição, vocês avaliam aquisições em mercados internacionais? Como é que está esse tema para vocês? A gente sempre está avaliando a aquisição. A gente é um player natural de compra no mundo inteiro. Então, hoje bate, como tem pouca empresa de capital aberto, principalmente com o nosso market cap, tudo bate na gente. Né? Todos os países, inclusive muitos países que a gente nem tem presença hoje. Né? A gente tem, normalmente, o retorno da expansão orgânica é maior do que na inorgânica. Claro, depende do valuation, mas, em geral, é muito difícil uma inorgânica chegar num valuation que dê um retorno da orgânica. Então, nesse momento de capital mais restrito e juros mais altos, a gente prioriza sempre a expansão orgânica. A gente faz pequenos M&As que acabam nem chamando muita atenção e convertendo para a Smart. E a gente teve um M&A relevante no ano passado, sim, mas não foi na vertical da Smart, foi na vertical de estúdios, que foi a compra da rede Velocity de bike. Aquisições no Brasil te parecem mais lógicas hoje diante do estágio da maturidade do negócio? Eu não vejo assim, eu acho que é indiferente. Cada M&A tem uma tese, né? Normalmente no M&A da Smart, a gente pega muito real estate e transforma na Smart. Agora nos estúdios a gente comprou a marca, porque tinha uma comunidade muito forte e a gente claramente manteve a marca. Então hoje a gente olha também a vertical de estúdios, eu acho que tem a vertical de high-end, que tem o Biorritmo, que a gente também olha M&As nessa linha. E na Smart a gente faz muito pouco M&A. Acho que teve o da Velocity foi o maior M&A que a gente já fez. E hoje já foi completamente absorvido? Isso já está, os custos relacionados à transação já foram absorvidos, já está gerando resultado? Completamente, né? Completamente. O time da Velocity trabalha com a gente, então teve uma integração muito grande entre os times. A tese está se comprovando efetiva, dado que a gente imaginava, que era pegar a marca. A Velocity era um business muito focado em franquia, mais de 90% do business das lojas era franquia, tinha um know-how muito grande em franquia. A gente, nos nossos estúdios próprios, que a gente já tinha 5 marcas de estúdio, a gente era mais focado, era metade, a gente não tinha um grande know-how de modelo de franquia, nosso DNA não é muito franquia, a Smart tem 20% franquia, 80% própria, então um perfil de franquia diferente, é um investimento muito grande. Então a gente comprou também know-how de franquia. Então a gente trouxe o time de franquia deles, com know-how de franquia, e a ideia era upsell para franqueados bons. Né? Então franqueado operador, barriga no balcão, que opera bem, de um produto poderia pegar outras marcas. Então essa era uma tese para expandir e tem se provado que está dando muito certo essa estratégia e essa sinergia de um franqueado para outro, pegar um produto outro. A gente tinha gente pedindo, né? A gente tinha gente franqueado nosso que pedia para ter Velocity, e a Velocity, nas conversas, falava que tinha franqueado que queria produtos nossos. Só que tinha exclusividade, você não podia. Então, na hora que destravou, começou a ter uma expansão com uma base de franqueado que você já sabe que vai bem, né? Então, tem ajudado bastante isso aí.
E olhando para os mercados externos, onde a companhia tem presença, qual tem sido o mais alvissareiro aí em resultados positivos, onde vocês estão conseguindo nadar de braçada com tranquilidade, com bons números, e onde há mais dificuldades? Os resultados são muito semelhantes entre os países, né? Então eu não vejo que tem um específico que a gente... O que eu posso dizer, assim, as expansões elas são muito proporcionais ao tamanho do white space. Então você vai... Qual que é o país que tem mais expansão fora do Brasil? É o México, porque o México tem mais white space e ele é maior. Seguido por Colômbia, seguido por Chile, seguido por Peru. Chile e Peru é curioso, né? Porque eu acho que tem um tema de renda, por isso que o Chile cabe mais que o Peru, embora tenha a população menor. Mas ele acaba sendo muito proporcional ao tamanho, né? Então, acho que não tem um específico que tenha problemas ou melhor. Os retornos são... Por isso que na nossa expansão a gente não crava muito antes a proporção, a alocação de recurso. A gente vê cada projeto como um projeto que tem que dar um retorno. Então, onde der mais retorno, a gente investe, independente do país que seja, né? E a loja é a loja. A realidade é que a gente vê cada uma como um projeto. Então, a gente faz, por exemplo, do ano passado, como se a gente tivesse feito 300 projetos, 300 decisões de investimento que tem um custo de investimento, quando você aloca, o retorno esperado, o retorno realizado. Então, são 300 investimentos. Então, a gente é muito focado nisso. Tem um comitê, bastante gente, muita análise, porque, embora sejam 300... a gente nega muito, infinitamente mais do que a gente... Não é que qualquer coisa... não é que qualquer coisa a gente está aceitando. Se você pega, por exemplo, acho que no funil final ali tem pelo menos 10-1 ali. Caramba! Uma taxa de rejeição muito grande. Então, a gente é muito seletivo, né? Você mencionou México, Colômbia, Chile e Peru. E na Argentina? Por que a Smart Fit é muito mais discreta quando se olha para a Argentina? Por conta da situação política e econômica do cepo, não poder retirar recurso, toda essa limitação, a inflação que tinha bastante. Então o que a gente fez? A gente em 2019 colocou um dinheiro lá e deixou lá. Você não consegue retirar o dinheiro de lá. Então a geração de caixa daquele dinheiro das lojas foi fazendo mais loja. Então foi fazendo, então uma expansão muito tímida, né? A gente mudou um pouco a estratégia ano passado além de fazer isso, a gente começou a fazer franquia em paralelo para tomar o mercado que normalmente o país a gente faz ou próprio ou franquia. Então, quando o país tem um mercado muito grande, endereçável muito grande, a gente faz o misto, que é o caso do Brasil e México. O resto é tudo próprio ou tudo franquia, para não ter esse problema. Então, quando a gente faz híbrido é para tomar território. Então, a Argentina, como era um caso que a gente estava investindo devagar, expandindo devagar, a gente fez o misto. A gente deve colocar mais um pouquinho de dinheiro lá para fazer um segundo teste, mas acho que nada... A gente está dosando, olhando de perto. Vai melhorando, vamos colocando e botando franquia para tomar o território também em paralelo. Hoje o que se tem na Argentina ainda é resquício da grana de 2019, grana Smart Fit. O resto é só de franqueado. O franqueado não abriu ainda. A gente tem algumas obras, porque como a estratégia mudou recentemente, no ano passado, até achar franqueado, e o bom é que franqueado traz franqueado, né? Então você começa a ter um negócio que começa a ampliar mais, vai colocar mais um dinheiro lá, então a gente olha com muita atenção, né? Porque se melhorar muito a situação da Argentina, principalmente você poder tirar dinheiro, abrir bastante mercado, ele cria um novo addressable market que não está nas nossas contas aí. E para terminar, com a presença em tantos mercados tão diferentes como a companhia está agora, como é que é a treta do câmbio para vocês? Porque fazer câmbio em países tão diferentes como esses da América Latina me parece ser um desafio, assim, não é algo fácil, não a operação de câmbio, obviamente, né? Tirando o caso da Argentina, onde não se pode fazer efetivamente, mas o impacto disso no teu balanço, porque como o câmbio acaba afetando as linhas do seu balanço? Isso é um tema que a gente ainda está aprendendo bastante a lidar com esses impactos, os custos, se a gente olha muitas vezes... Faz hedge ou não? A gente olha bastante em dólar às vezes, enfim, imagina, né, para você poder memorizar e entender quando você faz um resultado de um monte de moeda, um câmbio que muda. Então, a gente é uma empresa que está ainda em aprendizado. A gente olha bastante as coisas, os valores em dólar. Então, a gente tem umas referências quando eu falo, investimento de uma loja, $1 milhão. A gente segue um pouquinho isso aí, daí tem um câmbio que varia bastante. O Brasil é uma moeda que desvalorizou bastante perto dos outros. Então, você vê até salário e custo de pessoal dos outros países, em reais, começa a ficar muito mais caro, né? Mas, na verdade, é que o Brasil que ficou mais barato, que acaba sendo uma vantagem que o dinheiro inteiro está no Brasil. Então, sim.
não está em lugares mais caros. E cria uma diversificação muito grande, tem um monte de moeda também, né? Muito bem, a gente conversou com o Diogo Corona, que é CEO da Smart Fit. Obrigado pela conversa, parabéns pelos números, porque o mercado aparentemente gostou. Obrigado, viu? Valeu, abraço. Obrigado.